Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Paula Leal e está começando agora mais um programa As Liberais. Aqui ao meu lado a jornalista Branca Nunes, que vai apresentar a nossa convidada de hoje. E aí, Branca, tudo bem? Tudo ótimo, Paula. As Liberais, para você lembrar, é um programa de mulheres, feito por mulheres, que entrevista algumas das mulheres mais interessantes do Brasil. E hoje a gente vai conversar com a deputada federal Bia Kicis. Seja muito bem-vinda, mesmo que virtualmente, deputada. Olá, meninas. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse programa da Revista Oeste, que é uma revista que eu admiro, que trata com verdade, aborda com verdade os assuntos. Obrigada. Deputada, desde que o Lula foi declarado presidente, e principalmente depois que ele assumiu, se abateu um certo desânimo, né, em boa parte da população, e tem muita gente que está desanimada mesmo. Eu queria saber o que a senhora diria para essas pessoas, né? Bom, Branca, eu diria que o desânimo é até normal. Havia uma expectativa, primeiro, da vitória do presidente Bolsonaro, que ele fosse reeleito. Havia uma expectativa de que o Lula não subisse a rampa. Mas isso agora tem que ser encarado como passado. E a gente nunca pode deixar que o desânimo nos tire da realidade. Eu digo que é natural, com eventos como esse, que a gente passe por um momento de luto. E é importante viver o luto, mas a gente precisa transformar o luto em luta. Eu mesma, quando me desanimo, eu penso que na história da humanidade, né, a gente pode observar que a vida é feita de batalhas. Muito poucas pessoas têm uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldade. Eu diria que é algo raríssimo. Então, quando a gente enfrenta dificuldades, o mais importante é ter fé para que a gente não deixe que o desânimo nos tire a força de lutar e nem a alegria de viver. Esses dias eu estava assistindo um programa em que trazia uma moça, uma jovem de 30 anos, e que estava com um câncer que tinha tomado praticamente todo o seu corpo. Que ela estava participando de um programa, cantando, e diante da perplexidade dos jurados, ela disse o seguinte: não podemos esperar não ter problema nenhum na vida para decidirmos ser felizes. É uma grande lição, tá difícil, tá muito difícil, mas a gente precisa buscar forças para continuar a luta. Deputada, eu queria perguntar a respeito da situação do seu partido, o PL. O PL teve as contas, né, houve um bloqueio de contas a mando aí do ministro Alexandre de Moraes. Queria saber como é que está essa situação. Inclusive, o ministro Alexandre de Moraes chegou a dizer que o partido poderia até ser extinto, né? Como é que está essa situação atual? A situação continua igual. Foi liberada apenas uma pequena parcela para arcar com aquelas despesas necessárias, como o pagamento de algum funcionário. Mas eu tive ontem com o presidente Valdemar e ele acredita que essa situação vai se resolver. E eu acho que é muito importante que outros partidos se unam, porque um partido só, ele pode ficar fragilizado. Mas o que a gente está vendo é um ataque à própria estrutura política que foi escolhida pelo Constituinte 88, que é de fortalecer partidos políticos, não é? De que a política seja feita por meio dos partidos. Então, quando se toma uma atitude como essa, está ferindo o próprio sistema político. E é preciso que os demais partidos entendam que hoje é o partido outro que está sofrendo isso. Mas da próxima vez pode ser o partido desses que hoje estão desprezando
esse ataque. Mas quando a senhora fala a situação vai se resolver, seria via judicial ou através de diálogo? Bom, quem falou que isso vai acabar de alguma forma se resolvendo foi o presidente Valdemar. E eu acredito que judicialmente mesmo. Os advogados do partido estão trabalhando e eu acho que é preciso demonstrar, né, que essa decisão ela realmente é insustentável, como tantas outras que estão acontecendo. Mas acho que por meio do diálogo, por meio de novas investidas jurídicas por parte dos advogados, de alguma forma isso vai ter que se resolver. Ou então, é o que eu digo, os demais partidos precisam se unir. Não é possível se manter alheio ao que está acontecendo com um partido do tamanho do PL, que hoje é o maior partido brasileiro. Se o PL está sofrendo isso, outros partidos também estarão na alça de mira aí, né? De quem quiser, do juiz que assim entender. E, deputada, as suas contas no Twitter, a sua conta foi bloqueada há um tempo. Isso está acontecendo sistematicamente. Ontem mesmo, o Guilherme Fiuza, colunista da Oeste, ele também teve as contas nas redes sociais bloqueadas. Eu vi que a sua conta voltou. Mas como lidar, né, com essa situação que ela está avançando? A senhora falou agora em diálogo para resolver essa questão, mas você percebe que esse avanço do judiciário ele está cada vez mais em frente, né? Branca, a gente precisa reconhecer que a gente não está vivendo mais um regime democrático. Nós já estamos vivendo um regime de exceção. Então, fica muito difícil a gente achar uma solução, apontar uma saída, porque eu, por exemplo, a minha formação é na área jurídica, eu fui procuradora. Eu sempre me pautei pelas leis, pelo menos para saber o que eu poderia ou não fazer, quais seriam as consequências de eu fazer algo. Hoje a gente não sabe de mais nada. Quando eu disse que a saída talvez venha pelo diálogo, é aquilo que o presidente Valdemar me informou. Mas a gente realmente fica numa situação de perplexidade muito grande, porque você pensa, tá, mas por que o diálogo vai resolver quando há esse avanço? Eu acho que há uma esperança de que em algum momento esse diálogo surta algum efeito, buscando-se talvez outras pessoas que possam vir ajudar na construção de uma solução. O fato é que está muito difícil. Agora foi a conta do Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, e além desses jornalistas, outras pessoas, youtubers, formadores de opinião e políticos. Quer dizer, gente, ninguém vai escapar. Então, é preciso que a gente fale sobre isso. Eu acho que primeiro precisa conscientizar as pessoas de que nós já não estamos vivendo um regime democrático. Porque enquanto a gente finge que está numa democracia, né, fica difícil, às vezes, você buscar qualquer solução. Então, assim, é preciso compreender que nós já não vivemos sob a égide das leis. Hoje, quem manda é a vontade de algumas poucas pessoas. Então, isso é muito difícil e, certamente, nós não temos uma resposta para dizer é assim que se corrige isso, porque essa situação ela não está prevista nas leis. Pois é, agora juridicamente tem algo que o Congresso possa fazer para frear esse abuso de poder do judiciário? Sim, nós podemos dar andamento, né, a uma CPI ou uma CPMI, que seria mista, dos abusos de autoridades. O Senado teria, né, a forma mais eficaz de fazer algo que seria receber algum pedido de impeachment contra ministros que abusem, né, do seu poder. O problema é que o presidente do Senado não quer fazer, né, e não mostra nenhuma disposição para fazer essa atitude que seria, sim, o seu dever, né? Já teve parlamentar que entrou com representação por prevaricação, mas a PGR não recebeu.
Então, assim, a gente vai ficando sem meios de ação, não é? Porque quem tem os meios de ação não os adota. E o que chega a ser assustador, né, deputada, é que você vê jornalistas, as pessoas, elas perguntando umas para as outras se elas têm medo de ser presas, né? Isso nunca, enfim, né, já existiu, faz tempo que eu nunca tinha vivido nada parecido. A senhora tem medo? Olha, eu diria que todo mundo tem medo, né? Tem medo do Alexandre de Moraes. Claro, todo mundo tem medo de ter suas contas bloqueadas, não só contas das redes sociais, não, contas bancárias, porque eles estão avançando nisso, quebrar seus sigilos, você se sente exposto, todo mundo teme que a Polícia Federal possa chegar na sua casa de manhã, a gente teme porque a gente está olhando a realidade, mas o mais importante, aí é que está, né? Você não se deixar guiar pelo seu temor. Ter medo é natural. Agora, você se curvar, se acovardar, você deixar de cumprir a sua missão, né, por medo, aí você está realmente, você vai estar perdido, porque aquele que a gente deve temer, acima de tudo, né, é quem está lá em cima, né, é a gente não agir de acordo com a nossa consciência. Hoje eu ouvi isso de uma pessoa que eu admiro muito, e ele falou, né, medo todos temos, mas nós não podemos deixar que o medo de certa pessoa seja maior do que o medo, né, que a gente tem de não seguir, né, a nossa missão perante, né, o maior, né, perante Deus. A senhora acha que há risco de prisão do presidente Jair Bolsonaro? Eu acho que sim. Eu acho que há risco, sim, porque nós estamos num vale tudo. Você vê aí o PSOL entrando com ação para prender, para tornar inelegível. Se fosse num país democrático, a gente não precisaria sequer temer essas ações. Porque a gente diria, não, essas atitudes não configuram crime, portanto, né, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser condenado por isso aqui vai ser arquivado. Nenhum procurador da República vai levar isso adiante, mas hoje você nem precisa da PGR, né, para levar adiante. Os inquéritos, eles são intermináveis. Os inquéritos, eles ficam abertos e qualquer um fica sendo colocado, jogado lá dentro e já com medidas que não são nem colocadas, não são nem impostas, muitas vezes a pessoa já condenadas, então já saem de cara bloqueando conta, derrubando perfil, quebrando sigilo telemático, telefônico, bancário. Gente, isso é gravíssimo. Então, por que a gente vai achar que o presidente ou os seus apoiadores não podem ser presos? Podem sim, o risco é grande. E a senhora acha que... qual é a expectativa, né, a perspectiva para a nova legislatura, para o novo Congresso, o novo Parlamento que vai assumir em março, né? Fevereiro. Fevereiro, desculpa. Dia 1º de fevereiro. E aí são as eleições das mesas, né, das duas casas. Seria muito importante que a gente conseguisse eleger um presidente do Senado que fosse realmente independente, que não tivesse, né, nenhum tipo de comprometimento com o Supremo Tribunal Federal, que tivesse a coragem de fazer o que já deveria estar sendo feito há muito tempo pelo presidente daquela casa, receber pedidos de impeachment contra ministros que estão há muito tempo abusando, mas de uma forma, gente. Todo dia a gente recebe novas notícias de novos abusos. Como é que o Senado não faz a sua parte? Então, isso eu considero que seja a coisa mais importante, porque é prerrogativa do Senado. E aí, na Câmara, nós temos sim que também dar uma resposta. O plenário da Câmara tem que se colocar contra essas medidas, não permitir que parlamentares tenham as suas prerrogativas violadas também, sejam punidos pelas suas palavras, não é? Tenham também medidas cautelares impostas aos deputados sem que a Câmara dos Deputados autorize. Então, assim, e tem a CPI, né, que precisa também acontecer. A gente precisa tomar medidas legislativas
que demoram mais um tempo, um pouco, mas a gente precisa acabar com a prerrogativa de foro, né, de função. Quer dizer, tem que tirar do Supremo a competência para julgar os parlamentares. Tem que tirar do Supremo. Tem que acabar com essa questão também dessas medidas cautelares, que agora até a ministra Rosa Weber limitou, né, medidas cautelares monocráticas, né, um juiz aí tomando decisões que afrontam, né, as decisões de outro poder. Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa fazer. Acabar com o foro privilegiado e voltar para a prisão em segunda instância são algumas dessas medidas. Deputada, a senhora falou da presidência do Senado. Eu queria perguntar a respeito da campanha para a presidência da Câmara dos Deputados. A gente até publicou aqui na Revista Oeste, na coluna No Ponto, que um grupo de 30 deputados do PL teria interesse em lançar a candidatura do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Queria saber como é que está o andamento disso, se isso avançou, procede, se tem outros nomes, além de Arthur Lira aí na candidatura à presidência da Câmara. Eu acho que isso não avançou, pode ser que alguns nomes mais tenham ali aderido. O Luiz Felipe é meu amigo, meu colega de partido, uma pessoa de quem eu gosto muito, mas eu acho que a gente tem que ser um pouco pragmático aqui, tá? A gente precisa fazer oposição. E o nosso partido, que é o maior partido, ele tem que ficar unido. Nós não podemos dividir o PL. Eu já passei por isso antes no PSL. E para aqueles que estão chegando agora, eu quero dizer que a gente não faz oposição apenas falando no plenário, no microfone. Nós precisamos, sim, de ocupar espaço nas comissões, que é onde a oposição verdadeiramente acontece, barrando projetos que são ruins, conseguindo aprovar projetos que sejam bons para o Brasil, atrapalhando os planos nefastos desse novo governo, que quer, por exemplo, né, acabar com... agora, né, a demissão sem justa causa, já está querendo proibir o saque de aniversário, que já pode ter uma relação, não pode demitir sem justa causa, então não pode sacar o FGTS. Já começam as articulações para ferrar com a vida do brasileiro, com a vida de quem ousa empregar, investir nesse país. Então tem muita medida que a gente precisa barrar, e você não barra essas medidas só falando no plenário. Tem que estar em comissões para barrar lá no nascedouro. E é por isso que eu acho que a gente precisa se unir para que a gente consiga estar ao lado do presidente da Câmara, que tenha chance de ganhar, claro, desde que ele não seja base do Lula, não seja, né, aliado ao PT, evidentemente. Mas o nome, então, seria Arthur Lira? Quem seria esse nome? Bom, a princípio, o nome forte é o do Arthur Lira, mas nós estamos em janeiro, né? As coisas podem mudar? As coisas podem até mudar. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos que ter cautela. Se surgisse um nome, né, que fosse um nome do PL, né, que tivesse o consenso, que tivesse chance de ganhar, seria o melhor dos mundos. Mas na política, muitas vezes, a gente não pode escolher ou se pautar pelo ideal. A gente tem que se pautar pelo que é possível, né? O que é melhor dentro das possibilidades. E a senhora vai para a oposição agora, né? O que muda na vida de um... Como é que é? Tem gente que fala que é mais fácil ser oposição. Eu não acredito nisso, porque o meu objetivo, quando eu entrei para a política, foi ser base do presidente Bolsonaro para ajudar a construir um país melhor para os brasileiros, construir uma nação com os valores, né, com liberdade econômica. Então, para mim, até o estímulo inicial para vir para a política acabou. Eu nunca pensei em vir para a política para ser oposição, para ter o Lula na presidência. Mas a gente tem que respeitar, né, o voto, cada voto recebido pelos eleitores. E a gente tem uma responsabilidade muito grande de honrar esses votos. Então, eu espero, sim, eu quero, meu desejo hoje é de ser uma oposição firme. Será que eu vou conseguir? Né? Isso aí já é outra questão, porque para ser uma oposição firme, primeiro precisam deixar a gente exercer o nosso mandato. Né? E hoje a gente está numa situação complicada, com ações para querer incriminar a gente, querer tirar o nosso mandato, nos caçar. Então, tem tudo isso, mas a gente vai ficar lutando.
Tudo isso superado, né, a gente precisa de um partido forte para a gente conseguir ser uma oposição de verdade. Então, são muitas as dificuldades, mas eu estou aqui firme, conversando com os colegas para que a gente consiga se organizar e impedir, ser pelo menos uma grande pedra no sapato daqueles que querem destruir o Brasil. E, deputada, a senhora foi autora da proposta de emenda à Constituição do voto impresso, que acabou não passando na Câmara. A senhora enxerga alguma possibilidade de voltar à discussão sobre o tema nessa nova legislatura? Paula, hoje a gente vive o seguinte momento. Contestar o sistema eleitoral virou ato criminoso, virou um ato antidemocrático que pode te levar à cadeia, né? Então, assim, muito difícil, né? Agora, eu tenho, né, assim, como parlamentar, tenho sim a intenção de, mais uma vez, propor, né, que a gente possa ter eleições transparentes e, para isso, as urnas precisam ser auditáveis. Eu nunca saí pregando que houve fraude, que não houve fraude. Eu falava o seguinte: as urnas são passíveis de fraude. Gente, qualquer sistema eleitoral é passível de fraude. No papelzinho sempre teve muita fraude. O problema é você não poder recontar. O problema é não haver transparência. A contagem, né, não ser feita de forma pública e auditável. Então, eu pretendo continuar lutando por isso, sim, tá? E espero que a gente tenha um Congresso mais corajoso, né? Um Congresso que não se acovarde diante de interferências externas. E a senhora tem intenção de voltar a presidir a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara? Olha, é uma pretensão que eu tenho, sim, tá? Eu estou avaliando se seria o ideal nesse primeiro ano, ou se nesse primeiro ano seria melhor eu estar em outra comissão, mas meu mandato são 4 anos, né? E eu acho que seria muito bom, pela minha experiência, que eu pudesse voltar a presidir a CCJ. Alguém do novo governo, o próprio presidente, ou alguém procurou os deputados que hoje são na oposição, mas que tiveram um papel importante durante o governo Bolsonaro, como a senhora? Não, o que eu ouvi dentro do plenário é que alguns líderes, né, do PT teriam chegado para alguns deputados e falado: vocês precisarem, estamos aí e tal, né, para conversar. Mas, por exemplo, eu não fui abordada, né, por ninguém. Acredito que, nesse momento, talvez eles estejam abordando algumas pessoas, né, mas não acredito que seja a maioria, não. Deputada, com o resultado das eleições, como é que a senhora enxerga o futuro da direita no Brasil? A gente precisa se manter vivos. Temos que lembrar que nós nascemos há muito pouco tempo. A questão de 10 anos, ou até bem menos que isso, não se falava em direita no Brasil. Ninguém se assumia como direito, como conservador, não é? Todo mundo achava que era bonitinho ser de esquerda, né? Então, foi uma grande mudança. E a gente deve muito isso ao professor Olavo de Carvalho, não tenha dúvida. Foi ele que despertou, né, gerações. E o Jair Bolsonaro foi o catalisador desse grande movimento, né? Então, nós, assim, as pessoas falam: a direita não é organizada. Não, gente, nós começamos com muito pouco tempo, né? A gente não nasce organizado, dá trabalho. Assim, o que a gente não pode é ter medo do trabalho, sabe? É desistir diante das dificuldades que aparecem. Eu olho muito a atitude da esquerda. Quando o Lula estava preso, durante um ano, né, tinha acampamento lá, gente apoiando a soltura dele. E dentro do parlamento, todos os dias a esquerda estava lá, né, com a sua narrativa, lutando. Então, assim, embora a luta deles seja uma luta nada admirável, e principalmente os meios que eles usam também não são limpos, eles não são democráticos, eles não admitem, né, adversários, oposição, a não ser que seja aquela oposiçãozinha de fajuta, né, de brinquedo, tipo PSDB e PT ficam ali na alternância de poder, que o Fernando Henrique até chorava para passar
a faixa para o Lula, nós temos que continuar, né, firmes. Serão muitas as dificuldades, gente, mas a história da humanidade é recheada de dificuldades, tá? E quem sobreviveu foi quem foi capaz de seguir em frente. E a senhora acha que o PL representa a direita no Brasil hoje? Muito, representa muito da direita. Hoje até eu tive uma reunião mais cedo com também o Partido Republicanos, né? A gente estava falando exatamente sobre o futuro da direita, né? Então, eu tive com agora a senadora Damares, e a gente percebe, né, muito claro, que as pessoas nos identificam como parlamentares de direita, que representam os valores conservadores, liberais também, né, liberais da economia. Então, a gente tem que encontrar uma forma de continuar representando essas pessoas. Essa é a nossa responsabilidade. A gente não pode deixar a direita morrer, né? Seria muito melhor, muito mais fácil se o Bolsonaro tivesse sido reeleito e a gente pudesse continuar esse trabalho, né, levando esse país para um local que a gente sempre sonhou. O Brasil já estava deixando de ser o país do futuro, da oportunidade, para ser o país do presente, né? Eu digo que com o Bolsonaro é como se tivesse aberto assim, um portal e a gente pôde enxergar todo o potencial do Brasil, tudo que a gente podia ter de bom, só que esse portal se fechou, né? E a gente precisa trabalhar para alcançar essa felicidade, né? Esse país, essa nação que a gente quer. Vai dar trabalho, gente. Não vai ser agora. Vai demorar muito mais. Mas isso só vai acontecer um dia se a gente continuar trabalhando. E, deputada, a senhora conviveu, encontrou o presidente Bolsonaro nesse período pós-eleição, até nesses meses em que ele ficou mais recluso, né? Branca, eu tive com ele, se não me engano, umas 3 vezes depois do resultado das eleições do segundo turno. E no início ele estava até com aquele problema na perna dele, ele estava sentindo muita dor, não estava assim se expondo. Depois ele foi melhorando, né? E além dessas 3 vezes eu troquei algumas mensagens com ele e tal. Vamos aguardar, né? Porque ele ficou muito tempo em silêncio, as pessoas angustiadas, esperando alguma fala dele. Aí teve aquela live que ele fez, que acabou desapontando muita gente também. Mas o certo é que o que o presidente fez pelo Brasil, gente, é uma coisa assim, como eu falei, ele fez a gente enxergar um Brasil que só foi possível no governo dele, toda a equipe maravilhosa dele. Ele foi a pessoa mais atacada, eu nunca vi ninguém tão atacado todos os dias, 24 horas por dia, sabe? Foi uma coisa realmente, aquele homem, a resiliência dele para aguentar tudo isso, sabe? Muito, muito difícil, né? No final, acabou que as pessoas ficaram desapontadas, as pessoas ficaram perdidas. Então, a gente tem que juntar os cacos, né? E ser muito grato a tudo que o presidente fez. Ele não conseguiu fazer tudo que a gente queria? Não, mas ninguém é perfeito. Mas ele fez muito além do que qualquer outro político fez pela gente. E, deputada, olhando assim para frente, né, qual a senhora acha que é a reforma mais importante que precisa ser aprovada e discutida já no início de 2023? Olha, a gente precisa fazer a reforma tributária. Ela é muito importante, mas junto a gente precisa de uma reforma política e da reforma do judiciário. Isso é fundamental. A gente precisa mexer no judiciário, porque hoje, né, os nossos maiores problemas estão vindo exatamente do judiciário. Você tem alguma esperança que ela seja nesse novo governo? Eu tenho esperança porque são medidas, por exemplo, as PECs, né, as propostas de emenda à Constituição, elas independem de sanção do presidente, elas são resolvidas dentro do Congresso e são promulgadas, né? Então, a gente vai ter uma Câmara muito mais à direita, muito mais conservadora, mas é o que eu digo, a gente precisa se organizar. E o Senado também, né? Então, o presidente Bolsonaro, ele fez
um grande número de senadores, tá? Mas, repetindo aqui, temos que nos organizar para a gente conseguir trabalhar, funcionar bem, né? Levando adiante essas propostas tão importantes e obstruindo, né? Conseguindo barrar aquelas propostas que são realmente ruins. A senhora falando das propostas, da importância de barrar algumas propostas, na CCJ a senhora fez um trabalho aí bastante relevante, né? A senhora poderia apontar alguns projetos que a senhora conseguiu barrar? Porque a gente só fala dos projetos aprovados, né? Mas tem um trabalho de bastidor que é muito importante também, que é feito ali, costurado na Câmara e na CCJ, né? Ah, sim, teve vários projetos. Eu dizia que ali eu estava sentada num barril de pólvora, né? E tanto, às vezes, segurar um projeto que você não tinha condição de aprovar, um projeto que era importante, mas que naquele momento você não tinha condição de aprovar. Então, segurar. Agora, por exemplo, teve uma PEC, que era uma PEC que iria mexer, né, com todos os servidores militares, para que eles não pudessem fazer parte, né, integrar o governo. Então, isso seria muito ruim para o governo Bolsonaro, né? Então, essa foi uma PEC que a gente conseguiu que não fosse pautada naquele momento, né? Pode ser até que agora ela venha a ser pautada, não sei, mas teve muitos. Agora, teve vários projetos importantíssimos, como, por exemplo, o projeto dos 17 setores, que possibilitou a prorrogação, né, da isenção, né, da folha de 17 setores, que causaria um desemprego muito grande caso a gente não tivesse conseguido prorrogar. Teve a PEC dos precatórios, né, que tinha assim, uma campanha muito pesada, chamavam de PEC do calote, e que a gente conseguiu trabalhar, conseguiu aprovar, conseguiu fazer as entregas que eram importantes. E, deputada, a senhora foi a deputada mais votada do Distrito Federal, teve quase o triplo de votos de 2018, né? E aí pergunto para a senhora se a senhora almeja aí outros cargos políticos mais para frente. O que a senhora ambiciona? Olha, Paula, eu gosto muito do parlamento, apesar de achar que o parlamento hoje está super em baixa, né? Nós não estamos tendo o devido... nós não estamos tendo assim, a capacidade de cumprir com as nossas atribuições por falha do próprio parlamento mesmo, que se acovardou muito, mas eu tenho esse sonho muito de resgatar o poder do parlamento, que é o poder do povo. E eu tenho vontade de ir para o Senado, né? Eu acho que o Senado tem um papel assim, muito relevante, e a gente, principalmente de fiscalização, né? De fiscalizar os outros órgãos, a atuação de outros órgãos. Então, eu gostaria de um dia ocupar uma cadeira no Senado. Muito bem. Bom, a gente fez um papo mais rápido aqui nesse programa, porque a deputada está entre um compromisso e outro, e ela gentilmente aceitou conversar conosco aqui hoje no Programas Liberais. Então, deputada, agradeço muito a participação aqui no Programas Liberais. Já fica o convite para a senhora vir aqui pessoalmente conversar conosco para um papo mais alongado. Será um prazer. E eu quero dizer aqui, em homenagem ao nome do programa, né, As Liberais, dizer que a minha atuação ela foi muito pautada também na questão do liberalismo econômico. Em 2019, eu ganhei o prêmio da parlamentar que mais atuou em prol da liberdade econômica de todo o parlamento. E até no meu gabinete na Câmara, né, eu tenho 2 quadrinhos atrás da minha cadeira. Um deles tem... Opa, travou aqui. Não, tá normal aqui para nós. Para mim tinha congelado. Um deles era a foto do presidente Bolsonaro e o outro era exatamente os 10 mandamentos da liberdade econômica. Então, aí uma homenagem aí ao programa, né, As Liberais. Eu sou uma pessoa também que me pauto muito pela luta da liberdade, pessoal. A liberdade é um valor, a gente não pode abrir mão dela. Nós já estamos pagando um preço altíssimo porque o parlamento e outros segmentos, e aí a mídia, a imprensa, não souberam defender devidamente a liberdade. O povo está pagando, nós estamos vendo isso a cada dia.
Mas não vamos desistir dessa luta, não. Beijo para vocês, meninas. Obrigada pelo convite. Tchau, muito obrigada. Obrigada, deputada. Obrigada a você que nos acompanha. E você que gosta do conteúdo da Revista Oeste, ainda não é assinante, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Ou então você pode entrar no site revistaoeste.com para fazer a sua assinatura. Lembrando que a Revista Oeste é hoje a melhor revista digital do Brasil e você não pode ficar fora dessa. Então, se você ainda não assinou, corre lá no site para garantir a sua assinatura. Aí você vai ter acesso exclusivo aos textos dos melhores jornalistas do Brasil, J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, Guilherme Fiuza e muito mais. Com a assinatura você também nos ajuda a garantir e apoiar o nosso jornalismo independente. Lembrando que a Revista Oeste não aceita financiamento, verba pública de governo algum, por isso a sua assinatura financia aqui o nosso trabalho, o programa As Liberais, o programa Oestcast, Estúdio Oeste e também o nosso programa diário, programa Oeste Sem Filtro, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 17h45 da tarde, no canal da Revista Oeste no YouTube. Não esqueça de fazer a sua inscrição, ativar as notificações, deixar o seu comentário e deixar o seu like. É muito importante pra gente. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.